Sou engenheira florestal, formada pela Universidade Federal de Lavras e estou há 23 anos, quase 23 anos aqui em Sergipe. E quando cheguei em Sergipe, a gente se deparou com a mangabeira, que eu não conhecia, né? Sou do interior de São Paulo, morei em Minas, apesar de Minas ter mangaba, nas regiões que eu passei, mangabeira já tinha sido extinta praticamente. Então, para a região que eu desenvolvi no mestrado, eles falavam que já teve muita mangabeira, mas não tinha mais. Aí quando eu cheguei aqui no estado de Sergipe, a gente deparou com muitas mangabeiras, né? Muitas árvores e tal, mas infelizmente nesse processo dos 23 anos que eu estou aqui, a gente tem presenciado a redução das áreas, né? Tem diminuído bastante, muita supressão da vegetação legalmente, né, validado aí pelo poder público ou não, né? E a gente sente a falta de planejamento e está muito preocupado com o processo de fragmentação, né? Uma linguagem mais fácil de entender é do processo de perda da vegetação e as pequenas ilhas que estão ficando, né, de área de mangabeira. O projeto ele iniciou a partir de uma ideia de trazer uma resposta para uma comunidade. A comunidade que já vinha recebendo o projeto da Universidade Federal de Sergipe, em que a professora Laura Jane desenvolveu um projeto que envolvia vários professores de várias áreas, e ela tinha esse cuidado de ter uma conversa com a comunidade, e a comunidade perguntou quais eram os principais polinizadores. Então isso está ao nosso alcance, está ao alcance dos profissionais, dos professores do Departamento de Ciências Florestais, que é uma equipe, né, em pesquisar mais a respeito, né, então, essa pesquisa se agregou. Aí também nós começamos a perceber que muitas árvores dessas áreas fragmentadas estão com doenças, né? Elas têm problemas sérios aí de doença, e também agregamos com os professores da área de patologia, né? De doença de plantas. Nós fizemos coletas nas áreas da reserva extrativista em Aracaju e nós identificamos os principais polinizadores. No caso das mangabeiras, os principais polinizadores são as mariposas. Então, eles conseguem fazer a polinização efetiva e, com isso, gerar o fruto. O que acontece é que, com a diminuição desses insetos no ambiente, então a queda da produtividade é natural. E na área, com a especulação imobiliária, com o aumento dos imóveis, isso trouxe um impacto grande para a comunidade. Isso aqui iniciou com o meu pai, né? Ele trabalhou por muitos anos, devido a problemas de saúde ficou debilitado, minha mãe deu continuidade, minha mãe precisou parar para dar os cuidados ao meu pai, meu tio deu continuidade. Isso junto a família toda trabalhando, mas os principais foram eles. E depois meu tio agora saiu e eu assumi. Estou aqui há 8 anos, mais ou menos, à frente aqui, né, com algumas orientações já do meu pai, do meu tio, de fazer o replantio, de poder manter isso aqui vivo, que era muito importante. E estou até aqui hoje. Durante esse tempo que venho trabalhando, a paixão só aumenta pelas mangabas e principalmente depois de tudo isso que nós passamos com a importância de tudo isso aqui, não só para a parte financeira, mas também para o meio ambiente. Primeiramente, o que eles perceberam foi o pequeno espaço que estava tendo com relação a esse espaçamento que eu falei, que é a zona de amortecimento. O segundo passo foi eles procurarem saber qual o inseto que fazia a polinização das mangabeiras, onde é que eles poderiam, o melhor espaço para eles sobreviverem. E eles descobriram que esse espaço é exatamente esses que estão sendo destruídos, né? Que isso impacta muito na questão da produção das mangabas. A gente tem que o principal polinizador da mangaba são as mariposas. Mas como é que a gente faz para que a gente consiga conservar esse polinizador no ambiente, para que a gente consiga recuperar aquele ambiente? Então, o projeto que foi enviado para a JITSE do edital Socialize, ele teve como objetivo propor ações que fossem fazer com que os insetos polinizadores fossem conservados no ambiente. Além disso, a gente tem uma proposta de produzir mudas com a tecnologia social.
Olá pessoal, meu nome é André, eu sou professor do Departamento de Engenharia Florestal da UFS. Aqui a gente está na estufa do viveiro da Engenharia Florestal, onde a gente produz mudas de espécies nativas, geralmente utilizadas nos nossos projetos, que são voltados para a comunidade e principalmente pensando em recuperação de áreas degradadas e conservação de algumas espécies, que dentre elas tem aqui a espécie mais famosa do estado, né, que é a queridinha, a conhecida aí como mangabeira. Para atender o projeto Socialize, também o projeto Mangabatinga, que são projetos em parceria aí, a gente está produzindo as mudas de mangabeira aqui. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas plântulas que já estão no momento na fase de plantio, de repicagem que a gente fala. Então essas sementes foram coletadas aqui mesmo na região, na região de Grande Aracaju, que isso aqui que vocês estão vendo é uma sementeira, onde a gente faz a semeadura indireta das sementes. Quando as plântulas estão já bem formadas assim, a gente faz o transplantio para o seu recipiente final, que é o substrato, né? E com um tipo específico, nesse caso aqui nós estamos trabalhando com diferentes tipos de substrato, que é onde a gente está utilizando o FRAS como uma fonte de matéria orgânica, que além de ser um uso nobre para um material que seria um resíduo, né, seria destinado aí como resíduo, a gente está tentando achar uma formulação ideal que sirva para a mangaba, não só para a mangaba, mas talvez para outras espécies também. A gente está começando pela mangaba para atender a comunidade, né, que é onde essas mudas depois, né, de prontas aqui, a gente acertando, né, um substrato que seja adequado para ela, que esse material seja produzido para as comunidades, que seja utilizado aí da melhor forma possível. Então a gente trouxe alguns aspectos que a gente já trabalha aqui no Laboratório de Entomologia Florestal, do Departamento de Ciências Florestais, em que a gente produz o tenebro molitor, que é um besouro que é utilizado, e ele tem seus estágios de vida, né, numa fase larval. Ele é utilizado para várias coisas, inclusive produção de alimentos para animais, para pássaro, peixes, por exemplo. Mas nesse processo de criação do tenebro, a gente tem um resíduo que é o fraz, que a gente chama de fraz, que são as fezes desse besouro. Nessa produção, a gente coleta o fraz, e esse fraz é utilizado como biofertilizante, então ele já é vendido como biofertilizante. E agora eu vou mostrar para vocês alguns resultados que a gente teve justamente desse experimento com os tipos de substrato mais adequado para a mangaba. É interessante falar que a mangaba não é uma espécie muito restritiva em relação ao tipo de substrato, quer dizer, as pessoas conseguem produzir ela aqui no estado de Sergipe, como eu já vi, utilizando até areia, né? Areia que você consegue aí em qualquer lugar, ela vai muito bem, obrigado. Então, a gente está testando algumas formulações para achar o ponto que melhor vai responder a espécie, seja no crescimento, seja no desenvolvimento aqui, ou para acelerar ou para melhorar, enfim, e para dar um uso nobre para esse material que, como eu falei, geralmente ele seria descartado. Então aqui estão as mudas já, ali como a gente viu, a muda sai da sementeira, depois ela vem para cá. Essa foi a primeira fase do experimento, que a gente testou algumas concentrações diferentes do fraz, e agora a gente vai passar para a segunda etapa, que é dentro do que deu certo aqui, a gente vai replicar e refinar, né? Ou seja, a gente vai trabalhar com outros tipos de formulações até achar a dose mais adequada para o desenvolvimento da mangaba. Essas mudas aqui, elas estão de boa qualidade, né? Como a gente pode ver, as folhas bem verdinhas, né? Pode observar aqui, está com a formação de copa bem. Eu diria que essas mudas aqui já estão prontas para ser plantadas, mas antes de ser plantadas, antes de levar para a comunidade ser plantada, ela tem que passar por um outro processo que a gente chama de rustificação, que eu vou mostrar para vocês agora na próxima etapa. Agora, pessoal, a gente está na terceira fase, que é a fase de rustificação. Esse espaço todo que a gente está vendo aqui, diferentemente de lá, que tem uma tela de sombrite, que a gente chama, né, que é uma tela para diminuir a radiação solar, ou seja, deixar as mudas no crescimento num lugar mais ameno, né, de tanto temperatura como de umidade. Aqui fora já é o contrário. Aqui fora a gente quer rustificar a muda, ou seja, transformar ela em uma espécie mais forte, né? Ela vai criar resistência. Para quê? Para que na hora que a gente leva ela para a área de destino final de plantio, ela se adapte melhor, porque aqui a gente está irrigando ela 2 vezes por dia, né? Quando chegar lá no momento final dela de desenvolvimento, a área de plantio, né? Ela vai precisar estar bem preparada, porque lá ela não vai ter a irrigação, os mesmos cuidados que ela está tendo agora.
Então aqui, pessoal, isso aqui é uma muda saudável, que tem aproximadamente uns 30 centímetros, uns 35, né, centímetros de altura aqui, e mais ou menos 1 centímetro de diâmetro no coleto, que é o diâmetro da base, né, a grossura do caulezinho aqui embaixo. Quando ela está com esse padrão aqui, a gente já considera que tem uma muda apta para levar para o plantio, mas antes disso ela tem que passar por pelo menos 30 dias aqui fora. 30 dias aqui fora é o momento que ela vai receber uma radiação solar maior, a folha dela vai ficar mais grossa, vai ficar mais resistente ao sol e à perda de água, e também aqui a gente dá uma diminuída na adubação, a gente dá uma diminuída na irrigação. Esse processo chama de rustificação, que é literalmente preparar a muda para ir para campo e se desenvolver lá no seu ambiente natural. Além de propor ações de manejo que possam proporcionar a conservação dos insetos polinizadores, também levar uma tecnologia social em que a comunidade pudesse produzir mudas de mangaba e daí conseguir restaurar aquele ambiente e fazer esse plantio para recuperar as áreas degradadas, né, que existem. Existem muitos projetos sociais, né? Não muitos, mas existem projetos sociais que são louváveis, são importantes, mas focam muito na produção de licor, na produção de doce, na produção de bolos, né? Que mantém a cultura também do conhecimento tradicional, mas a gente percebeu que o nosso papel como universidade, e no caso dos docentes do Departamento de Ciências Florestais, tem professor do Departamento de Ecologia, Departamento de Agronomia, Departamento de Ciência também da Engenharia de Alimentos, a gente percebeu que nossa preocupação ia numa outra parte, né, da planta, que é a manutenção delas. Então é importante que a comunidade ela também aprenda a fazer essa recuperação, elas próprias começassem a produzir mudas, para que eles consigam, de fato, ter práticas sustentáveis e que eles possam ter, visualizar na prática o ganho na produtividade. Eu sou aluna do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou bolsista do projeto Socialize-se, né, que o título é Projeto de Biodiversidade de Polinizadores da Mangabeira, o qual eu faço parte. Eu cresci no interior, né, eu sempre tive contato com a natureza, foi um dos motivos que eu escolhi o curso. A escolha do projeto, eu sempre gostei de inseto. Eu não tinha experiência em comunidades tradicionais, extrativistas. Através do projeto, eu pude ter conhecimento, né, dessas comunidades e entender a importância do papel da universidade para essas comunidades, né, a levância de conhecimento. O contato físico, né, com essas comunidades é a forma que a gente tem mais fácil de conhecer a realidade dele, de absorver o conhecimento. Meu nome é Vitor Emanuel dos Santos Azevedo, sou aluno do 2º período de Engenharia Florestal. Nunca conheci uma reserva uma reserva na minha vida. E a partir do projeto eu pude conhecer a mangabeira, as reservas de mangabeira. E com isso eu fui criando a afeição com esse habitat. Gostei de ver como foi construído, de como as pessoas cuidam. Por isso que eu quero continuar nessa área. Falta o das pessoas participarem, ir até lá e ver como é. O papel importante da universidade é também sensibilizar e levar conhecimento para o poder público, para os gestores públicos, né? Seja a prefeitura, seja governo do estado, seja governo federal. A gente está de portas abertas para palestras, né? Para troca de conhecimento, roda de conversa, né? Às vezes eu também acredito que a universidade criou uma barreira sem querer, né, de que ela não está acessível para a sociedade. E ela está acessível, nós estamos acessíveis para a sociedade, né? E para esse diálogo, né, que eu acredito que só pelo diálogo, pela somar, né, esforços e uma conversa, a gente consegue buscar meios de manter áreas como essa em pé e sem precisar prejudicar o tal desenvolvimento, né? Eu acredito que é possível
conciliar o conhecimento científico, o desenvolvimento, né, o planejamento, aí, plano diretor de uma cidade, enfim, dá para viver em harmonia, né, sem... Agora, cortar a ganância, né? Quando envolve ganância e tal, aí já não tem diálogo, a gente já não consegue dialogar, né? Mas quando está aberto ao diálogo, eu acredito que o conhecimento é o melhor caminho. Essa pesquisa, ela faz total sentido para mim, enquanto pesquisadora, e uma pesquisadora que começou aqui na Universidade Federal do Sergipe desde a graduação, fiz mestrado e doutorado aqui, porque é uma pesquisa em que a gente consegue levar uma resposta para a comunidade, a gente consegue levar, tocar o social, né? A gente consegue impactar diretamente o social, levando para eles uma resposta. Agora eles já sabem quem é o principal polinizador, então eles já sabem que eles precisam conservar ali, e já conhecem o ciclo de vida da mariposa, eu falo que a mariposa é um funcionário dos extrativistas, porque é a mariposa que vai estar lá polinizando gratuitamente para eles, né, fazendo o trabalho de polinização e de produção deles. Então eu faço essa comparação, olha, a mariposa para vocês é um funcionário, então ela que vai polinizar a plantinha de vocês e que vai garantir um fruto de maior qualidade e de maior qualidade e de maior produtividade também. Então a gente também realizou estudos comparando isso, a qualidade e a quantidade dos frutos em comparação a um fruto que foi polinizado artificialmente, ou seja, manualmente, e um fruto que foi polinizado pelos insetos. Eu tenho uma sensação de dever cumprido, né, cara? Assim, eu sei que tem muito mais gente envolvida, a professora Crislane, a professora Laura, dentre outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E eu não posso deixar de falar, sou lá de Minas, né? Tem pouco tempo, tem 1 ano só que eu moro aqui, já considero, eu sou apaixonado pelo estado de Sergipe de maneira geral. Infelizmente eu conheço só aqui por enquanto, mas espero conhecer outros lugares. Eu já tive um contato com essas pessoas e a gente acaba pegando amizade, né? Você tem empatia, cara. Se você não tiver empatia, assim, pra mim, você tá morto, eu sempre digo isso. Então eu tenho um pouco de empatia e quando eu chego e vejo essas pessoas, hoje eu cheguei lá, as pessoas já me olham estranho, a primeira vez, né? Aí eu chego, faço um pouquinho aqui, mexo ali, aí eu planto uma mudinha aqui, ela, será que vai pra frente? Aí não vai, se você faz isso. Aí você tenta traduzir palavras técnicas em palavras mais comuns que essas pessoas conseguem entender e elas ficam meio ressabiadas assim, olhando, mas aí começa um mês, 2 meses, aí o resultado vai dando certo, essa pessoa já chega e te dá um abraço e te agradece. Pra mim, eu já ganhei o dia. Então, se eu consigo fazer a diferença na vida de uma pessoa uma vez, eu já estou com sensação de dever cumprido e eu quero deixar minha mensagem. Espero continuar aqui, mas caso eu não continue, eu vou deixar minha sementinha plantada. Então, é isso aí que eu gostaria de que acontecesse. Eu acho que está acontecendo. Sinto o dever cumprido, né? Porque na época que eu estudei, particularmente, década de 80, a gente vivia um momento político no país também de redemocratização do país, né? E nós, da área ambiental, florestal, sempre fomos vistos muito como sonhadores, né? Subversivos, querendo quebrar a ordem, trazendo essa questão da ecologia como uma saída, né? Então, eu particularmente abraçadora de árvores, né? Que eu já abraçava árvores, gostava da natureza antes de entrar na universidade, né? E isso devo muito à minha família, principalmente à minha mãe, que sempre gostou da natureza e trouxe muito isso pra gente, né? Hoje ser profissional do meio ambiente, né? Da questão florestal e desmistificar toda essa barreira que tem, né? De achar que é romântico manter uma área em floresta, né? E que na floresta só existe graças a comunidades como as catadores de mangaba, né? Então eu me sinto feliz, honrada e emocionada, com certeza. A fé não pode acabar nunca, né? Isso aqui vai se manter, enquanto for vivo, vai se manter. Principalmente quando chegam pessoas para apoiar, igual vem frequenta aí o pessoal da Universidade Federal. Tem muitas outras pessoas aqui que, se a gente for citar nomes, vamos passar a tarde toda aqui, que graças a Deus abraçaram a causa e estão aí com a gente firme e forte
para que mantenha isso aqui vivo. E o primeiro passo para se manter isso aqui foi a doação da SPU para a Associação de Catadores e Catadoras aqui do Padre Luiz Lemper. Essa área já foi doada. Conseguimos o tão desejado, a zona de amortecimento, né, que vai além das cercas, das mangabeiras. Então tudo isso aqui é uma luta e uma vitória enorme para a gente. E com certeza aqui vai nos dar uma segurança para que podemos manter isso aqui por muitos anos aí. É só ter coragem de trabalhar e poder catar mangaba. Você acabou de assistir mais um projeto do programa Socialize-se, um programa da Agência de Inovação da UFES. Compartilhe esse projeto e impacte mais pessoas.